Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, é um caso diferente aí, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. E eu tô aqui hoje nessa segunda-feira para trazer um vídeo extra para vocês, afinal de contas vocês sabem que eu fiquei devendo alguns vídeos aí nas semanas passadas, e então nessa semana eu vou tentar produzir mais conteúdo e o que eu conseguir eu vou estar postando aqui pra vocês. Então é isso, fica ligado aí, ativa o sininho das notificações pra você ficar sabendo sempre que sair vídeo novo e não perder nenhum. E é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Giovanna Matias Manzano tinha 35 anos na época dos fatos e vivia em Penápolis, São Paulo. Aos seus 23 anos, ela se casou com o delegado Adriano Cavaglieri e os dois foram viver em Cáceres, no Mato Grosso. A Giovanna era uma advogada inteligente e muito querida por todos, mas sofria também com uma depressão severa desde a adolescência, e ela fazia tratamento psicológico e também tomava medicamentos por conta disso. Já na vida adulta, a Giovanna fez uma descoberta que agravou ainda mais o seu quadro de depressão. Ela descobriu que não era filha legítima de seus pais, e sim que tinha sido adotada. Com isso, então, o seu sentimento de abandono e de rejeição acabou crescendo dentro dela. Ao longo da vida, a Giovanna teve várias crises depressivas e tentou tirar a própria vida pelo menos 3 vezes. A última foi em 2010, quando ela prestou um concurso para a polícia. Ela passou na prova escrita, mas acabou reprovando no exame físico. Com isso, então, muito deprimida, ela tentou tirar a própria vida, mas foi socorrida a tempo. Depois desse episódio, o marido dela, Adriano, ligou para a família da Giovanna em Penápolis e pediu ajuda porque queria que ela fosse fazer um tratamento mais rigoroso psicológico lá em São Paulo, porque ele acreditava que lá teriam mais profissionais nessa área. Em outubro de 2010, então, a Giovanna voltou para Penápolis, sua cidade natal, e começou esse tratamento psicológico mais rigoroso em um hospital psiquiátrico. O Adriano permaneceu em Cáceres ali por conta do seu trabalho e eles foram mantendo um relacionamento à distância. Aos poucos, com esse tratamento, a Giovanna parecia melhorar. Ela comprou um carro zero e marcou também uma cirurgia de lipoaspiração para ser realizada no fim do mês de junho. Ela também queria prestar um novo concurso, dessa vez para oficial de promotoria, e por isso se matriculou em uma escola preparatória. Apesar dessa melhora de Giovanna, as coisas voltaram a piorar em março de 2011. Isso porque o marido dela, que estava no Mato Grosso, foi até a cidade dela, Penápolis, e pediu o divórcio. Com esse pedido de divórcio, a Giovanna então voltou a se sentir abandonada e muito depressiva. Nessa mesma época, os médicos que tomavam conta do tratamento psicológico dela descobriram que, além da depressão, ela também sofria com síndrome de borderline, uma grave doença psicológica. Os indivíduos com essa síndrome vivem no limite entre a normalidade, surtos, oscilações de humor e impulsividade. No caso da Giovanna, além de tudo isso, ela também sofria com uma angústia muito grande, um sentimento de abandono e um enorme medo da rejeição. Em junho de 2011, a Giovanna chegou a comentar com pessoas próximas que ela queria contratar alguém para pôr fim à vida dela, já que ela já tinha tentado fazer isso sozinha 3 vezes e não tinha conseguido. Ela pediu a um primo para que ele apresentasse alguém pesada para ela para poder fazer esse serviço e também chegou a pedir a mesma coisa para uma amiga próxima. Porém, as 2 pessoas ficaram assustadas com esse pedido e se recusaram a ajudar. Na noite de 13 de junho de 2011, 2 dias depois desse pedido, a Giovanna foi tranquilamente, como sempre fazia, para o seu curso preparatório. Porém, naquela noite, os seus colegas de classe perceberam que tinha alguma coisa errada com ela. Durante a aula, a Giovanna foi encontrada sentada no chão do banheiro, chorando muito. Ela foi acalmada pelos colegas e levada de novo à sala de aula. No final da aula, ela então se despediu da sua professora, que também era uma grande amiga,
com um longo abraço e foi embora. Porém, naquela noite, a Giovanna não voltou para casa. Na manhã do dia seguinte, dia 14, a polícia foi acionada por uma pessoa que dizia ter encontrado um carro incendiado e um corpo abandonado em um canavial a cerca de 10 quilômetros de distância da cidade. Ao chegar no local, a polícia conseguiu rapidamente identificar, por conta de uma carta que foi encontrada junto ao corpo, que aquela se tratava de Giovanna e seu veículo. Na carta encontrada, a Giovanna dizia: "Mãe, adeus. Finalmente consegui o que queria. Tios, tias e primos, amo vocês. Isso era tudo o que eu queria. Eu quis isso. Não aguento mais sofrer. Di, te amo, sinto sua falta. Luninha, você é incrível. Não aguentava mais ser forte. Desculpe, vou tentar ser feliz. Mãe, saiba que a decisão foi minha e você sabe o quanto eu a queria. Família, amo todos vocês. Espero que entendam. Beijos." Por conta dessa carta, a polícia rapidamente já começou as investigações acreditando em um suicídio, porém eles acreditavam que a Giovanna tinha recebido ajuda de alguém para isso, já que ela tinha sido atingida por 3 tiros na cabeça e não foi encontrada nenhuma arma no local do crime. Conversando com testemunhas, a polícia descobriu que a Giovanna foi vista em um bar na manhã do dia 12, o dia anterior à sua morte, conversando com um usuário de drogas. Eles conseguiram identificar esse homem e, ao falar com ele, eles também descobriram que na ocasião a Giovanna pediu a ele para que ele apresentasse a ela um matador para fazer um serviço para ela. O homem apresentou Giovanna a Wellington de Oliveira Macedo, um jovem de 21 anos que tinha acabado de sair da prisão após cumprir pena por tráfico de drogas. O Wellington foi encontrado e levado para interrogatório no dia 23 de junho, 10 dias após o crime, e lá ele confessou seu envolvimento, contando como tudo aconteceu. Segundo ele, a Giovanna o procurou no dia 12, dia anterior ao crime, dizendo que precisava de um matador. Ele chegou a pensar que ela iria contratar ele para matar uma outra pessoa, mas depois então ela contou que era ela quem queria morrer porque ela estava com problemas particulares e não tinha mais prazer em viver. Ela então ofereceu a ele a quantia de R$20 mil para que ele tirasse a vida dela da forma que ela escolhesse, e então ele aceitou. Na manhã do dia seguinte, dia 13, a Giovanna e o Wellington se encontraram em um motel para acertar os últimos detalhes da ação. Na ocasião, segundo Wellington, a Giovanna disse para ele que tinha feito algumas pesquisas na internet e que a melhor forma de tudo acontecer seria ele dando tiros na cabeça dela, porque assim não teria chance de ela sobreviver. Ela ainda disse também onde e quando queria que tudo acontecesse, marcando para aquela mesma noite. Ainda no motel, a Giovanna escreveu aquela carta de despedida para os familiares que foi encontrada junto ao seu corpo. Depois de sair do motel, a Giovanna foi até uma agência bancária onde sacou R$5 mil. À noite, ela foi para o curso, como eu tinha dito, saiu por volta das 23 horas e foi direto se encontrar com o Wellington. O Wellington resolveu levar um outro rapaz junto com ele para ajudar na execução do crime. O outro jovem tinha 17 anos e se chama Carlos Henrique da Silva Gobes. Os 3 então foram juntos para o canavial no carro da Giovanna. O Wellington disse que no canavial, quando Giovanna entregou o envelope de dinheiro para ele, ele pensou em fugir sem matá-la, mas foi ameaçado por ela, que disse que era advogada e seu marido era delegado e por isso conhecia pessoas que podiam acabar com a vida dele se ele não cumprisse o combinado. Carlos Henrique jogou combustível no carro de Giovanna e ateou fogo, enquanto Wellington caminhou com ela alguns passos mais adiante. Lá, Giovanna se virou de costas e Wellington disparou em sua nuca, dando outros 2 tiros em seguida. Os 2 homens fugiram a pé do canavial, chegando na cidade por volta de 3h40 da madrugada. Somente quando eles chegaram na cidade, então, que o Wellington disse que abriu o envelope de dinheiro para verificar, e então ele viu que, na
verdade ali não tinham os 20 mil reais combinados, e sim apenas 2 mil reais, e o restante eram apenas papéis picados. Além da testemunha que viu o Wellington conversando com a Giovanna e também da confissão dele, a polícia conseguiu confirmar que pegadas encontradas ali na cena do crime eram compatíveis com as de sapatos do Wellington. Com isso, então, ele foi preso preventivamente. O Carlos Henrique também foi chamado para interrogatório e, na ocasião, ele disse que não sabia dos planos sobre o assassinato de Giovanna e que ele foi convidado pelo Wellington apenas para colocar fogo no carro, dizendo que eles aplicariam o conhecido golpe do seguro. Ele disse também que no momento em que ele ouviu os disparos e viu a Giovanna morta, ele se assustou e tentou fugir do local, mas foi acalmado pelo Wellington, que contou a ele sobre a vontade de Giovanna. Depois de ser ouvido, o Carlos Henrique então foi liberado para aguardar o processo em liberdade. A polícia fez a reconstituição do crime no canavial com a participação de Wellington e Carlos. Ficou confirmado então que foi realmente o Wellington quem combinou tudo com a Giovanna e efetuou os disparos contra ela, sendo que o Carlos apenas incendiou o veículo. Em 19 de março de 2014, então, aconteceu o julgamento dos dois homens. O Wellington acabou sendo condenado a 20 anos de prisão por homicídio. O Carlos Henrique foi condenado a 4 anos de prisão por incêndio criminoso e pôde recorrer em liberdade junto com a prestação de serviços à comunidade. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.